Alerj Entrevista está de volta falando hoje sobre a crise econômica do Estado. O convidado é o deputado Eliomar Coelho. Deputado, no bloco anterior a gente falou sobre os decretos do governo, sobre a questão dos incentivos fiscais e outro problema que vem afligindo, talvez o maior problema que vem afligindo os servidores do Estado é a questão do pagamento dos salários. Não só os servidores da ativa, também os aposentados e pensionistas que a cada mês que passa não sabem quando é a data do vencimento, não sabem se o salário vai ser parcelado, como aconteceu agora mais recentemente, não sabe se vai ficar para o final do mês, como aconteceu com os aposentados e pensionistas. Então é uma situação muito difícil, né? Olha, eu acho que essa situação demonstra que, infelizmente, nós estamos vivendo num estado de anomia total. Ou seja, não há governo. Essa que é a realidade. Infelizmente, nós temos um governador eleito, mas que por conta de uma doença, infelizmente, a gente até sempre deseja que haja uma recuperação dele o mais rápido possível, mas de qualquer maneira que está sem condições de assumir as rédeas, digamos, da administração do Estado. O vice-governador, quer dizer, é um governador interino, essa interinidade realmente não está dando certo de forma alguma, né? Digamos, a atemporalidade de permanência, digamos assim. Então, fica também sem ter condições de segurar as rédeas. O que nós estamos precisando, acima de tudo, é de liderança expressiva para assumir o comando das rédeas da administração do Estado do Rio de Janeiro. O que significa trabalhar da melhor maneira possível as políticas públicas que deverão ser colocadas em práticas, né? Agora, não adianta de forma alguma você adotar medidas onde você penaliza de forma brutal, principalmente o servidor, e o servidor que já tem a sua vida hoje precarizada, quer dizer, cada vez mais precarizada por conta de ausência de uma coisa que é fundamental na sua vida, que é o recebimento do salário pelo mês que você trabalhou, né? Isso daí você tem compromissos, você tem contas a pagar, e se você não pagar automaticamente, significa que quando você voltar a ter condições de pagar, paga com juros. Isso daí significa reduzir exatamente o poder aquisitivo que o salário dá para você. E uma geração de dívidas que as pessoas não contavam. Né? E o pior é que isto daí é feito, Natália, sem nenhum planejamento, entendeu? Quer dizer, então, de repente, o servidor, ele é tomado de assalto. Por exemplo, o servidor recebeu ontem à noite. Quer dizer, até o horário de expediente de funcionamento dos bancos, o servidor ia lá, não tinha dinheiro. Quer dizer, depois que tudo fechado, aí tem lá o dinheiro para o servidor. Isso significa que um dia de atraso, que não é um dia de atraso, porque no fundo o servidor do Estado do Rio de Janeiro, ele recebia o seu salário no segundo dia útil. De repente passa para o 10º dia útil. Quer dizer, agora... Mas se é no 10º dia útil no final do dia, não é no 10º, é no claro, 11º e aí, dia, né? o que significa? Hoje é dia 15, entendeu? Então, 15 dias de atraso, isso daí significa, tem um poder de corrosão no salário que você recebe mensalmente. Então, isto daí realmente é uma coisa imperdoável, não tem justificativa, entendeu? E eu acho que são providências que têm que ter tomada o mais rápido possível para resolver essa situação. Porque senão a crise ela começa a adquirir uma dimensão que extrapola, inclusive, aquilo que a gente está vivendo atualmente, que não desejamos que ela continue. E a gente sabe que o Estado tem dificuldades de caixa, mas aqui na Alerj vários deputados fizeram esse debate de propor outras formas do pagamento desses servidores, já que é para atrasar o salário ou para parcelar o salário, então que se corte, né, por um valor mais elevado e os salários mais altos receberiam um pouco menos, não penalizando aquelas pessoas que recebem salários muito baixos. E aí, por exemplo, um servidor que receberia R$2.000 vai receber R$1.500
com 15 dias de atraso. E outra coisa, uma coisa que a gente tem que deixar muito claro é essa história do que o Estado não tem recurso nenhum. A arrecadação do Estado, por exemplo, este ano, até o mês atual, ela tem sido 7, qualquer coisa por cento acima do que foi o ano passado, né? Se você levar em consideração a inflação, quer dizer, nós temos 0,45% de crescimento da renda até o mês atual. Então, quer dizer, essa coisa do dinheiro aí, a gente também tem que ouvir essa história. Tem que existir transparência também acima de tudo, não é? É uma transparência para a gente ver como é que o que está sendo gerido é exatamente esse dinheiro que está sendo arrecadado pelo Estado. Deputado, agora vamos falar sobre a crise na educação em função da crise financeira do Estado. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, está em greve há mais de 3 meses já, por total falta de condições das atividades. Os servidores terceirizados, por exemplo, não estão trabalhando porque não recebem há muitos meses. Segurança, limpeza, todos esses serviços estão prejudicados e aí os alunos são prejudicados, os professores, é uma situação muito complicada. Olha, a situação da UERJ, eu considero uma situação emblemática, né? Eu acho que ali trata-se de um verdadeiro crime que está sendo cometido com uma instituição. A UERJ sempre foi referência para este Brasil inteiro pela excelência do ensino que lá era dado. Então, não entra... Se você, acoplado ao UERJ, por exemplo, você tem o Hospital Pedro Ernesto, também referência, formador de pós-graduandos, né, entendeu? Ou seja, atendendo coisas complicadas, complexas. Então, não há, Natália, a menor justificativa para o crime que está se cometendo com a destruição tanto da UERJ como do Hospital Pedro Ernesto. Não tem justificativa, entendeu? Isso daí eu acho que tem que existir não só uma auditoria, mas uma comissão parlamentar de inquérito aqui na Assembleia Legislativa. A gente tem que identificar os responsáveis por isso daí, onde que realmente as coisas começaram a acontecer, onde que os desmandos não tiveram providências adotadas no sentido de estancar esse tipo de sangria. Quer dizer, porque nós não podemos de forma alguma admitir, não há justificativa. E saber o que tem, o que está por detrás disso daí. Quer dizer, você destruir é destruição. A UERJ é a destruição de uma instituição muito cara para o Estado do Rio de Janeiro em termos de contribuição, que através daquilo que ela coloca na sociedade, pessoas formadas, passado pelo... a contribuição enorme para o desenvolvimento desse Estado. E a pesquisa, né? O conhecimento. Cursos de extensão, né? Quer dizer, ali você, a UERJ, é isso daí. Realmente eu acho que é uma forma das pessoas ficarem indignadas e com muita razão é um crime o que está se fazendo com a UERJ, o que está se fazendo com o Hospital Pedro Ernesto é um crime. E a gente precisa descobrir o que está por detrás disso daí, entendeu? Porque não há nenhuma justificativa que convença você de que realmente é isto mesmo, é por conta da crise. Não vamos admitir isso de forma alguma. E é uma situação que os alunos correm o risco até mesmo de terem um semestre perdido no meio desse problema todo. A educação, aliás, a gente está falando da UERJ, estamos falando do hospital, mas a educação no estado do Rio de Janeiro, ela há muito tempo que fica a desejar. Quer dizer, nesses
ranking que existe aí, no ranqueamento, a avaliação de realmente do ensino no estado do Rio de Janeiro está lá embaixo em relação aos outros estados do país. Entendeu? Então, é uma desconsideração dos governantes em relação à política que é fundamental e essencial para você ter a condição de alavancar desenvolvimento no país. É exatamente com pessoas bem formadas, passando pelas universidades, se especializando, entendeu? E tendo a condição de contribuir de forma efetiva para o desenvolvimento do nosso estado. Nós precisamos de profissionais competentes na área da engenharia, na área da medicina, na área da assistência social, ou seja, em todas as áreas, nós precisamos desses profissionais que são fundamentais, digamos, na construção da sociedade que nós desejamos. E, infelizmente, isto daí foi relegado a um segundo plano pelos governantes desse estado nos últimos tempos. E o senhor falou que essa não é uma situação só da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é uma situação da educação do estado como um todo. Inclusive, a Universidade do Norte Fluminense, que atende aquela população, que era uma demanda antiga também daquela região, também enfrenta uma situação muito difícil de recursos, já esteve aqui na Comissão de Educação debatendo esse assunto e recebeu, inclusive, da Alerj uma verba, como outras instituições receberam também, uma ajuda de R$1,5 milhão para tentar contornar um pouco essa situação e não deixar chegar no ponto de paralisação total das atividades. O estado do Rio de Janeiro ele tem uma característica típica, né? Por quê? Porque ele é constituído de 92 municípios e você tem um município só que praticamente detém 50% da população do estado como um todo. E este município só, ele produz, por exemplo, 65% da riqueza que é produzida no estado como um todo. Se você levar em consideração a região metropolitana, que é constituída de 21 municípios, esse número aumenta. 75% da população, mais ou menos, vivendo na região metropolitana e 85% da riqueza que se produz no estado, exatamente por conta dessa região metropolitana. Então, o que acontece? Isto daí sinaliza uma má administração do Estado exatamente na ocupação deste território do Estado, inclusive colocando políticas públicas para aproveitar as vocações naturais das regiões do estado do Rio de Janeiro. Não era para ter, porque a desigualdade é enorme e esta desigualdade é responsável, inclusive, por componentes de miséria que existem no nosso estado. Só para você ter noção, por exemplo, eu passo com uma certa frequência naquilo que chama-se arco metropolitano. E aquele arco metropolitano, eu estou vendo no entorno dele uma ocupação onde no futuro teremos ali verdadeiros bolsões de miséria. Será que os governantes não veem isto? Bolsões de miséria formadas com quê? Formadas exatamente pelas populações de periferia daquelas cidades que estão no entorno, que começa a expulsar os mais miseráveis exatamente para um local e lá eles se instalam. Quer dizer, são essas coisas que os governantes não estão aí para as políticas de caráter social, principalmente na questão da saúde, na questão da educação, na questão da moradia, na questão da assistência social, na questão dos transportes. Os transportes no Rio de Janeiro é uma vergonha. Os transportes no Rio de Janeiro penalizam o usuário. E quanto mais longe da capital, mais difícil fica, né, deputado? Infelizmente, nosso programa está acabando. Queria agradecer muito a sua participação na Alerj Entrevista de hoje. Muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade e desejo tudo de bom para essa equipe maravilhosa da TV Alerj. Obrigada, deputado. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o site www.alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.